Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando hoje o Roda Livre com o ex-prefeito de Osasco, Francisco Rossi. Rossi, alegria em recebê-lo. Alegria é minha, uma grande alegria estar no meio aqui de vocês, no centro, né? E totalmente à disposição. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Participam conosco Fernando Moraes, Danilo Palma, Luiz Lauro. Eduardo Rocha. Conhece esse moço aqui? Então, Francisco Rossi, você sabe que cada passo que nós damos pela vida afora é um amigo a mais, um sorriso a mais e uma tristeza a menos. Você faz parte da minha história. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Muito bom. Francisco Rossi foi 2 vezes prefeito de Osasco, 3 vezes deputado federal, uma delas constituinte, foi nota 10 do DIAP, foi secretário de Estado de Esporte e Turismo. Você gravou uma música, Rossi? Segura na Mão de Deus? Gravei. Sucesso absoluto, vendeu 500 mil cópias. Eu queria começar o programa segurando na mão de Deus. Dá para você cantar um trechinho? Olha, eu cantando aqui, eu estou arriscado vocês declamando. perderem os telespectadores, né? Segura na Mão de Deus marcou muito, haja vista que há pessoas que até hoje imaginam que eu tenha sido o autor, né, da música. Mas não, é uma música que eu ouvi num momento muito difícil da minha vida. Eu tinha passado por uma cirurgia, né? 2 horas da manhã eu acordei com um coral cantando na porta da minha casa, né? E eu falei, será que eu morri, né? Uma música tão... e de fato foi assim, um momento muito marcante, né? E foi quando eu ouvi pela primeira vez Segurando a Mão de Deus, cantado por um grupo da Presbiteriana Renovada, na porta, fazendo serenata mesmo, né? E quando eu recebi convite, porque eu participava muito de movimentos assim, musicais, de festivais, eu compunha também, cantava, e eu tentei várias gravadoras, né, gravar, mas não, acho que não gostaram muito da minha voz. Mas quando eu ganhei a eleição para prefeito e comecei a ter uma boa projeção lá na Grande São Paulo, as gravadoras todas que me recusaram, todas me convidaram, né, para gravar. E eu sempre dizia, olha, eu gravo quando for uma música forte, de mensagem. Um dia a RCA me fez o convite, o Osmarzão, grande produtor musical, e eu falei, olha, eu gravo desde que seja a música. Aí eu já tinha a música, Segura na Mão de Deus. Falou, mas isso aí é música. Eu falei, eu ouvi num coral evangélico, né? Ele falou, não, mas aqui a gente não grava, né, música evangélica, música religiosa. Eu falei, mas escuta um trechinho aí. E cantei. Aí ele falou, poxa, eu estou arrepiado, vamos gravar. E gravamos e graças a Deus foi um sucesso, né, no Brasil todo. Era baratinho, né, aqueles compactos simples. Então o pessoal comprava, que valia talvez hoje R$1, R$2. E acabei até ganhando um disco de ouro, né, pela venda. E marcou na minha vida e se confunde muito até o Francisco Rossi com a música Segura na Mão de Deus. Eu gosto disso. E como cristão, eu gosto mais ainda hoje, né? Que a música tem muito a ver com a minha vida. Fernando. Rossi, o Eduardo deu aqui um pouco da sua biografia, né? Prefeito de Osasco 2 vezes, deputado federal, estadual, foi candidato ao governo do estado, né? E sem contar que você é advogado, radialista, tem escritor também, né? Meu colega aí. E você praticamente, você passou, né? Você faz parte desse organismo vivo chamado política. Você passou pelo período da democratização, depois da redemocratização, não só na ação política, mas também experienciou esse momento do Brasil, né? E tem muito conhecimento. Então, se a gente falar da biografia do Rossi aqui, a gente vai ver tantas coisas boas, né? Você testemunhou muitos dos acontecimentos desse país. Eu queria te fazer uma pergunta que eu te vi ali, já veio na minha cabeça, num tempo, né, de negação da política, do apolítico, de não compreender que a nossa vida por si só, em todo e qualquer lugar, seja na vida pessoal, no mundo do trabalho, a gente faz política. E nós vivemos um tempo de crise de civilidade, né, da gente não lidar bem com o contrário. A gente vai para um ano agora eleitoral. Eu queria que você fizesse uma retrospectiva disso. Por que a gente está vivendo esse momento tão difícil
de não aceitar a opinião contrária, a gente está sempre em conflito, virou uma guerra, não pode mais externar uma opinião, já começa a identificar lados, né, rótulos de lados, e você com essa experiência imensa, queria que você nos agraciasse com um retrospecto, porque nós chegamos nesse momento tão triste dessa crise civilizatória que a gente vem vivendo, que não é só no Brasil, é no mundo. É verdade. Bom, eu comecei a minha vida pública como líder estudantil, né? Eu fui presidente de uma união de estudantes importante, que era a UEO, União dos Estudantes de Osasco, e participava, né, dos congressos, da UBS, União da Baixa Sorocabana, que era ali perto ali de Osasco, em Itu, funcionava. A gente estava sempre participando. Eu tive problemas, né, na época, com a polícia, não era nem com o exército, nada. Em 64, qualquer coisa que acontecia, eles já focavam em cima das lideranças sindicais e estudantis. E eu, como presidente, por 3 vezes eu fui detido, né? Nunca me bateram, mas não havia essa polarização que a gente assiste hoje. Para mim, é uma coisa nova. Tá todo mundo, o mundo está perplexo. Sim. Com tudo que está acontecendo, a política, essa polarização da política alcança as famílias, sim, com famílias se dividindo, discutindo e brigando por causa de política. Eu acho isso assim, muito ruim, sabe? Muito ódio, muito rancor, sim, muita raiva. E os pronunciamentos que a gente ouve, eu fui constituinte com seu pai, o querido Fausto Rocha, que foi um testemunho de vida que eu assisti ali todos os dias, né, a presença do Fausto Rocha lá na Constituinte. Eu não era, eu achava que eu era cristão, mas não era. E eu prestava muita atenção nele, ele fazia diferença, viu? Eu achei importante falar isso. Seu pai fazia diferença lá na Câmara Federal e na Constituinte. Nós éramos convidados para aquelas festas, eu estava lá. Mas o Fausto não ia. Ele falou, não vou. E ele não comparecia. Ele era bem reservado. O seu pai era um galã, né? As mulheres ficavam assim, né? Entusiasmadas. Você também. Ficavam entusiasmadas com a presença dele, mas ele tratava as pessoas com o maior respeito. E aquilo me chamava atenção. Depois é que eu fui saber que ele era um cristão autêntico mesmo, né? Então, eu passei, né, pela Constituinte, estivemos lá lutando, batalhando, mas eu nunca vi em toda a minha vida como líder estudantil, como político, isso que está acontecendo hoje, né? Eu confesso que fico preocupado quando eu vejo, até dentro da minha própria família, às vezes, algumas discussões mais acaloradas em política, né? Isso é muito triste. E eu, com a idade que eu estou, vou completar agora 82 anos em julho, né? Graças a Deus, com saúde, com disposição, com alegria de viver, né? Mas eu fico pensando, o que a gente vai fazer para que isso não continue acontecendo? Porque o presidente fala de maneira calorada, o mesmo falam os ministros lá do Supremo. Como constituinte, eu fico muito preocupado vendo que realmente o Supremo tem atropelado a Constituição em muitas oportunidades, né? Então, não é bom isso para o país. E ontem eu vi um depoimento do presidente e fiquei muito preocupado, porque ele exacerbou as críticas, né? E elegeu ali 3 ministros do Supremo. E eu fico me perguntando o que é que vai acontecer agora. Do jeito que está, com certeza não vai ficar. Mas o que é que vai acontecer? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Danilo. Primeiramente, foi uma honra tê-lo aqui com a gente na bancada do Roda Livre. No comecinho, quando o senhor falou que foi do movimento estudantil da cidade de Osasco, eu me lembro que eu também fui do movimento estudantil aqui da cidade de Campinas. E assim como a tua filha, Ana Paula, ela seguiu os passos do pai na política e na comunicação, eu fiz o mesmo também com o meu pai, né? Meu pai também era uma pessoa da comunicação, do rádio, da televisão. E hoje está aqui na bancada, mas com uma figura ilustre, assim, eu fico muito honrado de tê-lo aqui com a gente. E eu fui literalmente nascido dentro de uma emissora de rádio. Meu pai era radialista, meu pai é Celso Palma. E eu vejo uma história, né? Aquela coisa da linhagem, né? Os filhos levando a herança dos pais.
E eu vejo hoje os teus filhos também levando a sua herança da política, do trabalho, do social, de cuidar da cidade, de cuidar das pessoas. A tua história no rádio é uma história muito interessante na comunicação. Eu queria que o senhor compartilhasse com a gente qual foi a tamanha importância para que hoje o senhor fosse realizado politicamente, socialmente falando, e também trazendo nessa trajetória os seus filhos, como, por exemplo, tua filha, hoje, Ana Paula, que é vereadora na cidade de Osasco. Exato. Bom, o primeiro emprego que eu tive, eu sou da época que criança podia trabalhar, né? Então, meu primeiro emprego, aos 13 anos, foi numa emissora de rádio, a ZYR 50, Radiodifusora de Agudos, uma cidade pertinho de Bauru, né? E eu ali fui contratado, a gente assinava lá um caderno todos os dias da presença, né? Não tinha carteira profissional, nada, mas eu estava ali como operador de mesa, né? E naquele tempo não tinha aquela divisão do estúdio com a técnica, e a gente conversava muito com os apresentadores. Eu me apaixonei pelo rádio, sabe? Era uma coisa, para mim, muito fascinante. Havia um juiz de direito que fazia programas infantis, né? Numa suposta emissora que antecedeu a ZYR, era um serviço de alto-falante na cidade de Agudos, e eu cantava com os meus irmãos, né, nesse programa. Então eu fui me apaixonando com essa coisa da comunicação, né? E foi o primeiro emprego e também a primeira demissão, né? Que um dia aconteceu alguma coisa muito engraçada lá com o apresentador, que era o nome lá do rádio lá na cidade de Agudos, e foi muito engraçado, e nós tivemos um ataque de riso, né? E a gente não conseguia parar de rir, e dali a pouco entrou lá o dono da rádio e falou: vocês estão despedidos, né? Mas o único despedido fui eu, porque o outro era um nome lá na cidade. Mas essa paixão por rádio vem desse tempo de criança. Nessa época só tinha o rádio, né? O rádio. Televisão É muito interessante. A televisão surgiu em 1950, né? Sim. E eu era criança e acompanhava a revista do rádio, né? Acho que aqui ninguém se lembra da tal revista do rádio. E a revista do rádio falava da televisão em São Paulo. E eu fui para São Paulo, saí de Agudos com 13 anos e fui morar com os parentes na Cidade de Deus, lá em Osasco, né, que é a sede do Bradesco. E ali, no interior, eu via falar sobre a televisão, que funcionava assim. Então eu passei a ter um sonho de assistir um programa de televisão. Quando eu cheguei a São Paulo, eu fui ver, né, o primeiro programa de televisão, achei uma coisa incrível, era branco e preto, a mudança de canal era na Manual mão, não ainda. tinha controle remoto. Então, na idade que eu estou, eu passei por várias fases, como bem lembrado aqui, viu, Fernando? E eu, quando as pessoas, eu entrei aqui, tem uma jovem muito simpática, né, falando da lenda Francisco Rossi. Quando a gente ouve falar a lenda, a gente começa a ficar preocupado, viu? O prazo de validade está chegando ali, né? Mas graças a Deus, eu estou muito honrado em receber esse convite. Fazia tempo que eu não participava de programa aqui em Campinas, só em época de eleição. Então, estou muito feliz de estar aqui e me sinto em casa com pessoas tão bacanas Tem quanto um vocês. rapaz aqui que acompanhou uma parte da sua trajetória, Rossi. Rossi, Francisco Rossi. Quando o Eduardo Rocha me comunicou que você estaria aqui, eu mergulhei numa fundura da minha alma, porque é uma coisa que eu tenho pedido a Deus, é para conservar a gratidão às pessoas que tiveram um significado muito grande na minha vida. E você falando de rádio também é a paixão da minha vida, porque a televisão é imagem, o rádio é imaginação. E Campinas, eu sou um pesquisador. Quero agradecer ao pessoal do Senac, que em algumas formaturas eles me convidam para falar para os formandos sobre a história do rádio. Aqui em Campinas tinha o Rádio Janela. É um prédio na General Osório, esquina da Francisco Glicério. No 6º andar abriam a janela e o Jolomar Brito, com alto-falante, fazia um programa e o povo ia no centro de Campinas para ouvir o Jolomar Brito. Então são histórias que nós temos que resgatar as tradições.
Mas nós vamos falar ainda sobre rádio. Eu quero falar de um assunto que me tocou muito logo na abertura, quando você fez uma referência ao Fausto Rocha. O Fausto Rocha, na minha história de vida, tem um significado assim como você semeou na minha vida, mas é um fato que eu quero chamar a atenção, respeitando a individualidade de todas as pessoas que conviveram comigo. Mas eu precisaria dizer que um fato mexeu muito com a minha vida aqui, porque dizem que pode pregar o evangelho, se preciso, fala alguma coisa, senão só com o seu comportamento, com as suas atitudes. Foi assim que você fez comigo, quando eu te conheci na rádio. Por que eu estou dizendo isso? Você foi o constituinte, eu também fui o constituinte estadual. Você teve um exemplo ao seu lado, e muitas pessoas que se diziam cristãos, que conviviam comigo, participavam das mesmas coisas, das encruzilhadas traiçoeiras, dos atalhos sedutores e das escolhas perigosas que eu vivi. Então eu queria registrar aqui a importância do testemunho que você falou, valeu o programa para mim, que você olhava para a vida do Fausto e via que ele era um homem diferente. Fala mais um pouquinho sobre isso, você impactava, você achava diferente, porque eu não tive, eu fui ter esse privilégio convivendo com você. Quando eu fui para a sua rádio, uma das grandes audiências da minha vida, e eu começava a olhar o seu jeito, e você foi semeando na minha vida, e hoje eu tenho que dizer que a minha vida transformou porque eu nasci de novo. O Fausto era aquele homem sério, né? Bonitão, né? As pessoas admiravam, porque o Fausto Rocha muita gente não se lembra, mas ele, ao lado do Cid Moreira e do Sérgio Chapelin, eram os três nomes da comunicação no Brasil, né? O que eles falavam repercutia no Brasil todo, né? Em rede nacional. E o Fausto, lá em Brasília, era muito assediado pelas mulheres, né? E ele tinha um comportamento assim irretocável, né? Impecável. No trato, né, dessa situação, ele sabia se sair bem, mas nunca, sabe, era o homem que se preocupava mesmo com as coisas de Deus, aquilo que está na palavra de Deus. E nunca ele tentou, assim, digamos, me converter, né? Eu não era cristão, eu achava que era, mas não era. Mas você, como diz lá, se eu não me engano, acho que é 2 Coríntios, num dos versículos ali em Coríntios, está dito ali que nós somos a carta, né, de Deus escrita, e escrita com o sangue de Jesus, né? Então as pessoas ficam prestando atenção no nosso comportamento, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. E eu me chamava a atenção do Fausto Rocha o comportamento dele, sério, né? E foi meu colega, o Fausto foi colega na Constituinte e foi colega também de secretariado. Eu era secretário de Esportes e Turismo do governo Paulo Maluf e ele era o secretário de Desburocratização, né? Então nasceu ali aquela amizade bacana que perdurou até os últimos dias. Poucos dias antes dele falecer, hoje eu sei que inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, eu senti de visitar o Fausto Rocha. Eu visitei, porque eu ia viajar para fazer uma série de palestras na África, em Cabo Verde, né? E eu senti de visitar o Fausto Rocha, que ele estava fazendo uma série de exames, né, para ver qual era o problema que ele tinha. Eu visitei, eu olhei e falei, poxa, mas o Fausto Rocha está a mesma coisa, né? Quem olhava não dizia que ele estava com uma enfermidade grave, né? Pareceu um tumor no cérebro, né? E a gente conversou, a gente riu e oramos juntos, né? E eu viajei para Cabo Verde e foi uma coisa muito interessante. Numa das ilhas onde eu ia fazer a primeira palestra, eu fiquei, não tinha hotel, tinha um hotel de luxo, né? Que a Donep, eu ia fazer a palestra pela Donep, e a Donep não tinha estrutura para
patrocinar minha presença no hotel de luxo, onde eu fiz a palestra. Eu fiquei numa pensão, um hotelzinho bem humilde, e do lado, né, do lado do hotel tinha a igreja do Nazareno, né, do lado do hotel. Falei, puxa vida, mas que coisa, eu visitei o Fausto no sábado e hoje eu estou aqui, era segunda-feira, né, ao lado da igreja do Nazareno, até eu fui conversar com as pessoas que estavam ali na igreja, eles fizeram menção a esse livreto, né? A voz do povo não é a voz de Deus, que já naquela época já tinha sido distribuído mais de 1 milhão de exemplares, né? Chegou lá em Cabo Verde e eles conheciam o Fausto Rocha de pesquisar, talvez na internet, não conheciam pessoalmente, mas ficaram curiosos que eu falasse um pouco, porque eu também participei da TV Palavra com um programa diário, né? Que o Fausto abriu um espaço para mim. Eu tinha um programa das 8 às 9, das 20 às 21, todos os dias na TV Palavra, de segunda a sexta, né? Então ali nós convivemos mais ainda e falei sobre a TV Palavra, a nossa amizade, o que o Fausto significava aqui no Brasil. Na terça-feira de manhã, a minha esposa entrou em contato comigo até pela internet, sabe? Que o presidente da Donep, lá dessa ilha, ele tinha lá toda uma estrutura de internet e ela se comunicou lá com a internet. Quando ela quis, eu recebi o recado no hotel que ela queria falar comigo, eu já imaginei que talvez tivesse acontecido alguma coisa não muito boa. Então, ela falou comigo até chorando ao telefone, falou, na comunicação, tipo de telefone, né? Falou, olha, eu recebi a notícia agora que o Fausto Rocha faleceu há uns 20 minutos, né? Então, foi um momento, assim, de muita tristeza. Obrigado pela lembrança, Rossi. Nós estamos encerrando o primeiro bloco do nosso Roda Livre. Voltamos em seguida.